Quanto de retorno a criptomoeda Sui pode te entregar em 2025, que é o ano mais aguardado do mercado de criptomoedas? Então é importantíssimo você ter noção dos alvos possíveis que a Sui pode atingir, quanto dinheiro você pode ganhar e se bate com a sua expectativa, porque depois, quando o mercado vira, ele tende a ser muito triste para as altcoins, então você precisa saber exatamente o que pode fazer nas possibilidades para você lucrar o máximo possível, e nesse vídeo eu quero te ajudar nisso. E é importantíssimo você acompanhar a tendência da Sui, porque ela não é uma criptomoeda qualquer. Foi literalmente a criptomoeda mais forte do top 50 do mercado de cripto que mais subiu nesses últimos meses. Para você ter uma noção, de agosto até o final do ano de 2024, ela subiu 1000%. Quem investiu X multiplicou por 10. Então é um retorno que você não vê em qualquer outra criptomoeda, em qualquer outro mercado financeiro. Então foi a líder no mercado de cripto e em todo o mercado financeiro também. E aí vem a seguinte dúvida: com a expectativa do mercado continuar a sua alta, quanto que a Sui pode atingir? E isso é importante porque não tá tão fácil de você ter uma noção, você precisa cruzar algumas informações. E como é que eu faço isso? Geralmente eu uso uma ferramenta de extensão de Fibonacci, eu pego a tendência de uma criptomoeda, uma pernada de alta que ela fez, uma pernada de baixa e faço uma projeção para cima. Acontece que essas projeções, por conta da Sui ser um projeto recente, não funcionam tanto assim. Quando você pega um projeto mais antigo, fica muito mais fácil. Então, como que a gente pode projetar? Uma forma simples é cruzando informações em comparação com as concorrentes da Sui, por exemplo. Se a gente for aqui no CoinMarketCap pegar o compilado de todas as criptomoedas da camada 1, que tem a primeira camada, você vai notar o seguinte: você vai notar que tem o Ethereum, BNB, Solana, Cardano, Tron, e lá no top 15 nós temos a Sui, ou dentro desse top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está em oitavo lugar dentro do grupo de ativos que ela pertence, da categoria dela. Então é uma criptomoeda grande, mas nós temos projetos maiores, e olhando para esses maiores nós conseguimos pegar uma métrica de quanto que ela pode alcançar. Uma criptomoeda que subiu muito e acompanhou a alta da Sui foi a Solana. Se você for buscar o gráfico da Solana, ela teve uma performance muito parecida e subiu na mesma proporção, querendo ou não, até um pouco mais violento. Se você for pegar do mesmo período aqui, de agosto de 2024 até o final do ano, ela subiu só 140%, mas acontece que desde o histórico, puxando mais meses para trás, você vai notar que a Solana fez o dobro da performance que a Sui entregou, chegando a 2000%. Então isso é importante porque você vai notar o seguinte: isso aqui é essencial para você ter uma métrica, você que tem Sui na carteira ou está querendo comprar. A Solana, antes de agosto de 2024, a gente vai usar a Solana como referência porque é uma concorrente direta que subiu junto com a Sui. Então, antes de agosto de 2024, a Solana chegou a performar 2.600%. Ok. Quanto que a Sui chegou a performar nesse mesmo período? Se for pegar de agosto de 2024 para trás, você vai notar que ela teve uma performance negativa, ela chegou a cair 75%. Então, enquanto a Sui estava caindo, a Solana estava subindo. E agora, quando a Sui conseguiu performar depois de agosto, papo de 1000%, se a gente botar o valor exato aqui, você vai notar que pelo menos a Solana ela ficou bem parada e subiu só um pouquinho, só papo de 120%. Então você nota que as tendências são um pouco divergentes. Isso é importante porque o momento que uma para, a outra pode subir. Por que eu estou falando isso? Porque o capital de cripto ele é reciclável. Ele sai de uma criptomoeda, vai para outra. E a gente pode ver claramente todas essas criptomoedas que estão acima da Sui terem o capital passado para a Sui de alguma forma. Isso é importante porque se você olha para a Solana, que atingiu 100 bilhões de dólares em tamanho de mercado, você olha para a Sui que tem só 13 bilhões. Então fazer uma projeção só baseado nesse tamanho e olhando para uma concorrente, uma multiplicação de 10 vezes não seria algo impossível. Ou seja, 10 vezes de multiplicação a partir do ponto inicial que nós estamos vendo agora. Eu vou botar aqui 4 dólares, você pode estar vendo esse vídeo em outro momento, não tem problema, só faça as devidas proporções, tá? Você pode notar que é possível e levaria a Sui mais ou menos para 45 dólares, tá? 40 dólares seria um valor interessante. Mas
A gente não pode trabalhar em um valor único, temos que fazer algumas projeções diferentes, otimistas, medianas, moderadas e pessimistas. No pior dos casos, quanto você poderia ganhar com a SUI também é importante para você não se frustrar. E o que eu, Douglas, estou fazendo e usando como projeção para qualquer criptomoeda. E isso aqui é uma informação universal que vai servir para qualquer cripto que você tenha na carteira. Eu estou falando do gráfico total. O gráfico total é um gráfico importantíssimo para o mercado, porque ele pega e simplesmente metrifica todo o capital que está investido em cripto. Mas Douglas, por que você está falando em total não da SUI? Calma aí que eu vou chegar lá. Se você for fazer uma projeção do total e olhar ele para cima, você vai conseguir ver algumas projeções que o mercado de cripto pode atingir pela frente. Você vai ver que isso aqui se assemelha a um padrão de queda, você que já está mais familiarizado com padrões gráficos, tá? Mas isso aqui geralmente entrega uma queda no futuro, mas você pode perceber que ela tem uma projeção, uma margem para subir até que bastante. Ou seja, o mercado de cripto tem muito potencial para ir além, para subir e valorizar. Isso vai entregar uma valorização, querendo ou não, para as outras altcoins também. E o mais interessante é que se você olhar para cima, a gente tem várias informações para ver e projetar um resultado para a SUI. Aqui no mercado de cripto a gente poderia ter uma ascensão, uma expansão até bota aí quase 10 trilhões de dólares em todo o mercado de cripto. Na data que eu estou gravando esse vídeo está 3 trilhões. Então tem uma margem, vamos botar, de uma multiplicação por 3. Então o mercado de cripto como um todo pode crescer 3 vezes do tamanho atual. Douglas, seria inteligente pegar essa projeção de 3 vezes e fazer para a SUI? Seria, e esse seria o pior cenário possível. Não estou falando que nada é certo nesse mercado, tá deixando bem claro. Mas, se a gente for fazer uma projeção de quanto o mercado de cripto pode expandir e se a SUI expandir na mesma proporção, ela multiplicaria por 3, o que levaria ela para mais ou menos 12, 13 dólares. Então eu vou adicionar aqui, vou botar na tela para você, para a SUI, o alvo pessimista de 12 a 13 dólares. Agora, qual que seria um alvo mediano? E aqui fica um pouco mais interessante, porque a gente vai usar outra criptomoeda que tenha mais histórico. Como eu falei no início do vídeo, a SUI é uma moeda nova, não tem muito histórico, então fica muito difícil fazer alguma projeção, e é por isso que a gente tem que recorrer para justamente esse estudo mais aprofundado. Mas tem uma criptomoeda que está acima dela, você pode ver aqui a Cardano no top 4 dentro dessas redes de criptomoedas parecidas com a SUI, e você vai notar que ela tem um longo histórico. Olha só o que aconteceu em 2021, 2022, para você usar como exemplo do que pode acontecer no futuro. A Cardano aqui, essa altcoin, subiu muito, de 10 centavos até 3 dólares, uma multiplicação de 30 vezes no ciclo passado. O mercado trabalha em ciclo, tá? Então no ciclo passado tudo expandiu, mas depois você pode ver que nem tudo teve um fim bom. Chegou a desvalorizar muito, papo de 90%, muitas altcoins sofreram com isso. Então eu reforço para você, preste muita atenção na parte da venda. Só lucra quem realmente vende, tá? Conselho de coração. E aí você vai perceber que essa multiplicação que a Cardano fez foi alta 30 vezes, mas olha só esse detalhe. Se a gente trocar esse gráfico aqui no CoinMarketCap de preço para tamanho de mercado, a Cardano chegou a atingir no ciclo passado 94 bilhões de dólares. Então, no topo do ciclo passado de alta, na máxima histórica, a Cardano chegou a ter 100 bilhões de dólares de tamanho de mercado, que é o valor que a Solana tem atualmente. Então, a Solana tem espaço para subir mais, o que eleva mais ainda a expectativa de multiplicação para a SUI. Então as coisas começam a ficar interessantes se a gente já tem uma métrica totalmente possível que a SUI possa atingir 100 bilhões de dólares de tamanho de mercado. O que leva a gente para uma projeção otimista. Nós temos a pessimista, que é de 12 a 13 dólares, e uma mais otimista, que seria uma multiplicação, bota em média de 10 vezes o valor atual, que levaria a SUI para 40, 43 dólares. Então nós temos o pior cenário possível, tá? Entenda que eu tô falando pior, mas o mercado é arriscado, não sabemos o que pode acontecer, tudo vai depender do momento, o que torna importantíssimo você analisar o momento e ver os sinais de exaustão. Toda essa questão de gráfico
mostra para você da pista quando o mercado está cansado de subir. Então, toda vez que o mercado imprimir um sinal de exaustão, você tem que tomar cuidado, porque pode acontecer o que aconteceu com a Cardano lá atrás, o mercado cai e não dá tempo de você sair. Dá tempo, dá, mas você vai ficar preso em relação ao teu preço de entrada, vai ficar receoso de vender porque vai estar caindo, você vai esperar subir e não vai subir, geralmente, ciclicamente é isso que acontece com as criptomoedas, então você tem que sempre pensar o seguinte: altcoins, criptomoedas sem ser o Bitcoin eu vou usar para alavancar o meu capital, então esses alvos são importantes para você botar dinheiro no bolso. Quem foi esperto usando aquele exemplo que eu dei no início, conseguiu ganhar dinheiro pra caramba com a Solana, certo? Nessa primeira onda até agosto de 2024, lucrando 2.600%. E se você pegasse o valor da Solana nesse ponto e justamente em agosto trocar esse capital para a Sui, você teria feito mais 800% em cima desse capital. Então tem como você buscar assimetrias e ter um retorno maior, mas não tem como fazer isso sem análise gráfica. Se você tiver interesse em aprofundar mais nisso, isso aqui vai te dar autonomia para você fazer tudo o que você quiser no mercado financeiro, não depender de ninguém, já ter uma estratégia robusta para a tua carteira e usar esse mercado da forma correta e mais inteligente. Primeiro link na descrição, eu fiz um curso passo a passo com tudo que eu faço, com o meu dinheiro, ensinando a você fazer de forma autônoma e te dando conhecimento para você se virar daqui para frente, se sentindo muito bem, tá? Porque ter controle sobre o mercado de alto risco é essencial e você não vai fazer besteira por conta disso. E aí, isso leva pra gente, voltando aqui pra Sui, dois níveis importantes. O pessimista, 12, 13 dólares, o otimista, 40, 43 dólares. O que leva a gente pro valor mediano. Puxando a média, dá mais ou menos aí, bota aí 27, 30 dólares seria um valor mediano pra Sui. Então, para você ter uma noção muito melhor, isso aqui, novamente, fica muito difícil fazer um alvo cravado, vai depender do comportamento do mercado como um todo. Então, a melhor hora de você vender a Sui, por exemplo, é quando o mercado como um todo estiver imprimindo padrões de exaustão. Você vê esse padrão, já faz o gerenciamento de risco correto e bota dinheiro no bolso. Então, para você que não quer ter esse trabalho, tá? E vamos lá. O alvo pessimista aqui, de 12 a 13 dólares. Botei aqui, alvo pessimista. Agora, se você for botar alvo mediano, leva a gente, mais ou menos, vou botar aqui 27, 30 dólares, alvo moderado, possível, tá? Tangível. E agora o alvo mais otimista, 40 a 43 dólares, alvo otimista. Então, aqui tá uma projeção para a Sui, tá? Um valor de referência, é importante você ter isso em mente. Então, você pode fazer várias coisas, estratégias em cima disso. Para quem manja mais de técnica, pode pegar justamente esse primeiro alvo e pensar em botar um pouco do dinheiro no bolso. Sempre quando chega um alvo importante, uma resistência, você tem que pensar em botar o dinheiro no teu bolso. Às vezes para fazer uma rotação, às vezes para se proteger a depender do mercado. Então é muito difícil eu chegar para você, tá, e falar exatamente a receita para fazer isso aqui, multiplicar a tua grana e vender no momento certo no mercado, sendo que é tudo dependente do momento. O mercado é volátil, então qualquer hora pode aparecer um sinal diferente. Então, a cada sinal que aparece, você tem que tomar uma decisão específica para cada sinal e de acordo com o teu gerenciamento de risco. Então nada é tão simples assim a ponto de te dar uma receitinha, você só aplicar e ficar rico, ganhar dinheiro. Infelizmente, não existe isso. Então, o que eu tento fazer para você é te dar esse conhecimento, tá? Então, de uma forma geral, quando você tem esses alvos atingidos, você faz alguma coisa com o seu dinheiro. Com base nisso, o alvo mais otimista possível, que seria de 40 a 43, você, em tese, venderia tudo que você tem de Sui nesse momento. Então, se chegar a um ponto que a Sui bater 40, 43 dólares de preço, seria um ponto interessante para você botar todo o dinheiro no bolso com base nessas projeções. Bateu aqui o valor moderado, que seria de 27 a 30 dólares, seria um ponto interessante para você não vender tudo, ou vender tudo se o mercado tiver muito, vamos lá, crescendo, subindo, mas de uma forma exaustiva, por algum sinal gráfico, algum indicador importante. Então você pode pegar e vender 50% do capital nessa zona, enquanto aqui você pode agressivar com 100% de venda. Enquanto no alvo mais pessimista você poderia botar papo de 25 para 30% de lucro no bolso, pensar em rotacionar. Então isso são
Zonas importantes para você ter uma referência para botar dinheiro no bolso, rotacionar o teu capital. Isso é muito importante porque te bota pelo menos no alvo. Então, se o seu alvo na SUI é de 40 a 43, fique sabendo que é possível, mas vai depender das condições do mercado. É por isso que a cada alvo é importante você botar o dinheiro no bolso. Eu falo isso porque lá atrás muitas pessoas em 2021, 2022 estavam esperando valores estratosféricos, sendo que nem a maioria chegou a bater nesses valores e as pessoas ficaram com as mãos abanando, sem fazer nada, sem botar dinheiro no bolso, enquanto quem já tinha alvos pré-definidos acabou se protegendo conforme o mercado foi subindo. Isso te bota na frente de muita gente porque muitas pessoas veem a carteira subindo, ganhando muito dinheiro, mas não pensam em vender e botar o dinheiro no bolso. Então o maior dilema do mercado é: eu vou vender muito cedo ou eu não vou vender? Então, ter isso aqui já te coloca na frente de muitas pessoas. Eu fiz um vídeo, vai ficar aqui no card, explicando como é que funciona a SUI para você, além de ter uma visão mais técnica, ter uma visão mais fundamentalista, explicando como é que bota a SUI no topo do ranking, como é que ela cresceu tão rápido e o que diferencia ela das outras criptomoedas. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e sua inscrição é importantíssima, não para mim, mas para você ficar com conteúdo importante. Eu tô aqui para te ajudar e fazer você ter resultado. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.